Olá, seja muito bem-vindo ao segundo episódio da Semana da Vontade de Estudar. Eu sou o Vili Medeiros. E eu sou o Lucas Sábio. E hoje a gente vai continuar essa jornada rumo ao despertar da verdadeira vontade de estudar. No seu filho, no seu aluno, seu sobrinho, uma criança que esteja próxima a você. Eu quero que você sinta a alegria de ver o seu filho estudando. A gente vai falar aqui um bocado de experiências que nós desenvolvemos aqui nos nossos patrulheiros e que eu fiz com os meus filhos. E foi uma alegria sentir tudo isso. Esse negócio de vontade de estudar é bem doido, né? Eu lembro que no meu tempo de escola, a maior parte do meu tempo de escola, cara, tinha muita dificuldade em querer estudar. Ter que fazer um trabalho, ter que assistir uma aula, pra mim era muito chato, cara. E mesmo assim, eu passava nas coisas e tal, mas eu nunca tive aquele foguinho da vontade. Até um momento que eu, na programação, assim, eu realmente encontrei alguma coisa que me despertou isso. E naturalmente foi crescer essa vontade, porque eu via na minha mão uma coisa que eu fazia e aquela alegria de saber uma coisa nova, aquilo me motivava bastante. Muito bem, Lucas. Isso acontece muito mesmo, né? Só que demorou muito para você, só depois de grande que você encontrou uma chaminha que foi na programação e aí você começou a se desenvolver. É claro que quando você começou a observar a necessidade de você aprender um bocado de outras coisas para que você se tornasse um bom programador, a matemática deixou de ser chato, o português deixou de ser chato, o inglês deixou de ser chato e com certeza você desenvolveu muitas outras habilidades para você se tornar um bom programador. E já pensou se o seu pai, sua mãe, já tivesse despertado para observar isso dentro de você? Essa chaminha, ela iria te conduzir de acordo com o que tu ama fazer para que você se aflorasse, se desenvolvesse. E foi isso que a gente começou a fazer, começou a observar para a gente colocar no caminho do desenvolvimento de cada uma das crianças. Foi isso que eu fiz com o meu filho, viu, Lucas? Pô, Viri, bacana. E o primeiro passo para fazer isso, né? Eu percebo aqui no Patrulha, e o primeiro passo para a gente resolver qualquer problema é a gente entender de verdade aquele problema, né? E nesse caso da vontade, entender o que impede essa vontade. Entender quais são os vilões, o que são os bloqueios, ações, objetos que estão entre a criança e a vontade de estudar. É isso mesmo, Lucas. A gente falou muito bem sobre isso no primeiro episódio. Se você não assistiu o primeiro episódio, para esse vídeo aqui. É um conselho que eu vou te dar. E volta lá e assiste o primeiro episódio. Eu tenho certeza que depois de assisti-lo, você vai voltar aqui e vai dar uma nota 10 para esse vídeo aqui. O primeiro episódio, Os Vilões da Vontade, tá aqui em cima, ó. É só você clicar ali onde tem escrito Os Vilões da Vontade e você vai assistir o primeiro episódio, depois você volta aqui e vai tirar o melhor proveito desse vídeo aqui. O primeiro vilão que eu falei foram o excesso do uso de eletrônicos. A gente explicou como eles influenciam na cabeça dos nossos filhos e como também a gente pode fazer para a gente tirar proveito de todo o mecanismo humano que a gente tem dentro. Outra coisa que a gente falou, que também é um amiguinho ali dos eletrônicos, são as chantagens. A gente identificou, mostrou como é que realmente uma chantagem atua dentro da gente. E o pior de todos até agora foram as manipulações. Vai lá nesse episódio que você vai gostar bastante. Nesse episódio aqui, a gente vai finalizar essa lista de vilões. A gente vai falar sobre os castigos inadequados, Lucas. Esse assunto de castigo é interessante, né? Castigo, casto. Castigo significa tornar casto, tornar puro. Mas muitas vezes a gente vê o castigo sendo visto como, né, sendo interpretado, sendo colocado como uma punição. Um tipo assim, agora você fez uma coisa que eu não queria que você fizesse, então você vai ter que sofrer por isso para você aprender. Né? Muitas vezes é visto como esse, agora você vai precisar sofrer as consequências do que você fez, né? E isso eu acho que dá uns resultados indesejados, né? Com certeza, Lucas. E a gente vai detalhar um pouquinho sobre isso daqui. Olha só, Vili, esse bilhete que eu achei na internet de um pai que mandou para a filha como uma forma assim, né, de fazer ela fazer os seus deveres, né? Uma forma de castigo. Ele escreveu, ó, Catarina, filhota,
A partir de hoje, todos os dias eu vou mudar a senha do Wi-Fi. Para receber a senha de hoje, você precisa arrumar o teu quarto e lavar a louça. Do pai que te adora. O que você achou desse castigo, Vili? Pois é, Lucas, isso tem tudo a ver com o que eu estava falando. Percebe bem para quem é esse castigo? Para Catarina ou para o pai, que vai ter que trocar todos os dias a senha do Wi-Fi? Como é que isso está purificando, vamos dizer assim, né? Como é que isso daí está fazendo com que ela realmente tenha uma consciência de que é importante que ela lave a louça para toda a família? Eu acho que está muito longe disso daí, Lucas. Castigo normalmente ele tem a ver, né? Ele supostamente devia ter a ver em todas as situações com recuperar o equilíbrio. É quando a pessoa ela faz alguma coisa, a criança faz alguma coisa ou deixa de fazer alguma coisa que vai contra aqueles princípios que o pai estabeleceu, né? Nesse caso, a senha é meio que um motivador. O que o pai da Catarina poderia fazer para tentar corrigir essa situação dela de não lavar a louça? Olha só, a primeira coisa, como a gente falou, a gente está tornando puro, então a gente tem que começar por aí. O que a gente tem que fazer? Bom, no caso da Catarina, o pai tem que ter em mente que ele tem que esclarecer toda a situação. Qual é o papel dela dentro ali da família? Se é um dever dela lavar a louça e arrumar o seu quarto, olha só, isso deve ficar muito claro. Principalmente as consequências dela não lavar ou não arrumar o seu quarto. E aí descaracteriza todo aquele negócio de sofrer, né? Sofrer, trazer sofrimento para ela. Ela só vai estar colhendo as consequências do não feito dela. Então ele poderia, por exemplo, instalar uma solução de controle parental. Daquelas que você pode desativar a internet do celular do seu filho, né? E daí, nesse caso, ele podia falar, ó, se você for mexer no celular antes de lavar a louça, eu vou desligar a sua internet. Percebe? Depois da ação, para trazer para o equilíbrio. Não é um motivador, olha, eu só vou liberar a tua internet se tu for lavar a louça. Para que eu acho, né, pelo menos que o objetivo do castigo, um castigo bem feito, é um castigo que não se precise dele. Não precisa usar, tá bem esclarecido e ela vai ter a consciência de ir lá lavar a louça. E, né, não vai precisar dele chegar lá e bloquear. Percebe a formação cidadã nesse momento? Você está preparando o filho realmente para a vida, para o mundo. Que o mundo, ele olha, ele não brinca não, não tem essa de... Ele nem diz que você está sendo punido. Você já começa a receber um bocado de coisas ruins para você e nem sabe de onde. Ou seja, esclarece os papéis bem definidos e as consequências. E aí, como pai, você vai realmente desenvolvendo o seu filho. Então, a gente fala do castigo como vilão da vontade, porque sem esse devido esclarecimento, sem essa conexão entre pai e filho, o castigo ele acaba gerando uma certa revolta, né? E essa revolta dificulta a vontade, a boa vontade, né? Não só de estudar, mas de várias outras coisas, né? Ela vai pensar, nossa, que saco, eu tenho que ir lá lavar essa louça de novo para conseguir mexer na minha internet. Isso, exatamente. Uma coisa que a gente tem que colocar e levar bem em consideração na nossa cabeça, de pai, né, de educador, é que as crianças, nós não aprendemos sobre, sabe, pressão, sobre sofrimento. A melhor forma da gente desenvolver uma criança para ela estudar, para ela aprender coisas, para ela fazer as ligações cerebrais lá dentro dela, é quando ela está muito inspirada, muito feliz, muito alegre. Isso daí, neurologicamente, já foi estudado e reestudado e já é pacificado esse assunto na neurociência, viu, Lucas? Mas a gente tem que levar em consideração também um detalhe muito importante, que é a maturidade da criança. Existiu aí aqueles programas antigos, né, a Super Nanny lá, que ajudava os pais a educar os seus filhos, e aí ela indicava muito o cantinho do pensamento, né? Imagina você colocar uma criança de 4 anos de idade para pensar naquilo que ela fez. Ela ainda não tem maturidade para refletir as consequências dela. Ela ainda não tem maturidade para saber que ela realmente faz parte daquela família e ela deve se comportar num determinado momento. Aí o pai ele tem que ser muito mais firme na situação. Esse é que é o momento de ser firme. Filho,
você não deve fazer isso. Tirou. Filho, arrume o seu quarto ali agora. Né? Não dá pra gente dar espaço, porque ele ainda não tem maturidade. E aí a habilidade do pai em perceber a maturidade do filho. Ele vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e aí a gente vai conversando cada vez mais, porque ele já compreende muito mais. Então a gente tem que saber dosar. Não é igual para todo mundo, é de acordo com a maturidade de cada um. Né? Esse negócio do cantinho do pensamento também, eu particularmente, eu acho que pensar como um castigo é extremamente prejudicial para a vontade de estudar, principalmente. Porque, imagina, olha a carga negativa que se coloca em cima do pensamento. Um processo que devia ser visto como alegre, como motivador. Pensar para descobrir, para conectar as informações. E daí você, filho, faz alguma coisa que você não queria que ele faça, vai para lá pensar. Olha a carga negativa, né? Então, uma coisa que era para ser divertida se transforma numa punição, né? Exatamente, Lucas. Agora sim, vamos pensar numa receita de bolo, né? Como é que a gente começa a fazer aplicar castigos nos nossos filhos? E assim, onde é que está a criatividade nisso, né? Como é que está a questão do castigo criativo? Bom, o que não pode faltar quando o pai está realmente precisando corrigir ali o comportamento do seu filho, uma atitude com ele, é firmeza e clareza das consequências que estão ali impetradas, né, naquela situação. Não pode faltar. Outra coisa que eu acho muito interessante é aplicar alguma coisa que tenha correlação, Lucas. Mostrar muito claro para ele a correlação de uma coisa com a outra. Por exemplo, deixou o brinquedo ali no chão, vai ficar sem o brinquedo, né? Já está bem relacionado àquilo dali. Outra coisa, deixou o brinquedo no chão, mas por que ele deixou o brinquedo no chão? Chegou um coleguinha para ele brincar. Olha só, abandonou ali a responsabilidade dele para ir brincar. Qual a consequência daquilo dali? Não vai brincar com o brinquedo e da próxima vez não vai brincar com o colega. Percebe a relação? Quando isso ele sentir que com firmeza você vai entregar aquelas consequências, meu amigo, com certeza ele vai pensar duas vezes ou vai começar a pensar, se conectar com aquele brinquedo ali no chão. Se ele precisa ficar no lugar, então ele vai ficar no lugar. Essa é a essência. Firmeza nas consequências. Os nossos filhos, eles são muito habilidosos em testar a gente, Lucas. Muito habilidosos. Na questão, assim, de chegar a pedir, pelo amor de Deus, pai, da próxima vez eu vou juntar, eu juro. Meu amigo, não caia nessa besteira. Por quê? Vai acabar com a sua moral. Na próxima vez junte então, né? Que daí eu não tomo de novo, né? Na próxima vez junte e eu nunca mais vou tirar esse teu brinquedo. Essa clareza desse pensamento, clareza dessa relação é o que faz com que a gente comece a desenvolver os nossos filhos e tirar aqueles vilões da vontade. Uma coisa que ajuda nessa sua firmeza é a gente saber que se comprometer. Um exemplo bem claro, imagine que você está ali com pressa, querendo ir para a escola, querendo ir deixar seu filho na escola, ir para o trabalho, e aí você vê o seu filho lá demorando, aí você fala, filho, ou você entra nesse carro ou você vai ficar em casa, hein? Você vai cumprir com isso? Você vai realmente deixar ele sozinho em casa? Percebe a questão do compromisso com a sua palavra? A criança ela precisa de firmeza, e aí a gente tem que ter bem claro que o que a gente for falar, a gente vai cumprir realmente. Percebe essa outra colocação aqui, ó. Filho, ou você entra nesse carro aqui agora, eu vou lhe buscar. Olha só, os nossos filhos, eles gostam muito de testar a gente. E se você falar isso e o filho ainda ficar ali, vamos dizer assim, enrolando, vá lá, pegue ele com firmeza. Eu disse que ia te buscar e coloque ele dentro do carro. E é muito provável que da próxima vez ele entre sem você ir pegar. Percebe a importância que tem em você saber bem colocar aquilo dali? Só fale aquilo que você realmente vai cumprir. Que aí isso cria uma sinergia, um movimento muito claro para ele ir se desenvolvendo. E olha só, sabe qual é o detalhe dessa questão, dessa nossa firmeza? É preparar a gente para se conectar com os nossos filhos, viu, Lucas? A gente se conectar.
Se você fala e você cumpre, seu filho vai começar a acreditar em você. E você vai passar a ser um lar para ele, firme. É interessante que a gente normalmente pensa que a consequência mais forte vai ser mais eficiente, né? É claro que ele não quer ficar em casa, né? Ele tem medo dessa consequência. Só que dele perceber que não ia ser cumprido aquilo, acabou todo aquele medo em cima daquela situação. Então, uma consequência mais tranquila, mais que realmente ele sabe que você vai se comprometer com aquilo, ele não vai querer desafiar. Um exemplo claro disso eu vejo com minha irmã. Minha irmã, ela passa um tempo ali no celular. 4 anos ela tem, né, Lucas? Ela passa um tempinho às vezes assim no celular, assiste um vídeo, alguma coisa, e daí, na hora que a gente quer pegar o celular, ela não quer devolver. Daí minha mãe normalmente usa uma estratégia assim, eu acho que é bem comum isso entre os pais. Ana, se você não devolver, você não vai mexer no celular amanhã. Ou depois eu não vou dar pra você se você não me der agora. E ela sabe, 4 anos, ela sabe que se ela for insistir, mamãe, celular e tal, a minha mãe vai acabar dando. E daí ela fica enrolando, ela não quer devolver o celular. Quando ela pega o meu celular às vezes, eu falo pra ela, Ana, se você não me der o celular agora, eu vou pegar da sua mão. Percebe que a consequência de eu pegar da mão dela é a mesma dela me entregar. Né? Não ia ter nada de muito uma punição, como no caso se depois ela não fosse receber de novo o celular. Então ela podia até, né, pela lógica, ela podia até segurar mais um pouco. Porque, né, pra ficar mais um pouquinho, já que de todo jeito ela vai entregar. Mas quando eu uso esse argumento, se você não me der, eu vou pegar da sua mão, ela me dá na hora. Porque ela sabe que eu realmente vou cumprir aquilo. Não adianta ela ficar duelando. Né? E, claro, pra ela perceber isso, já aconteceu na primeira ou segunda vez, de ela continuar segurando e eu pegar da mão dela. Sabe, não só as crianças, mas todas as pessoas amam e respeitam as pessoas que agem com firmeza. E elas passam a ser uma fonte de amor. Elas passam a sentir amor. E amor tem tudo a ver com castigo, sabe? Porque quando a gente bem alimenta a criança de amor, quando a gente enche o tanque do amor da criança, a gente consegue se comunicar muito melhor. E ela vai compreender muito bem aquela correção, aquela consequência daqueles atos, sabe, Lucas? Existe esse conceito, né? Tanque do amor. A gente está sempre amando e dando muito carinho para os nossos filhos. Eles precisam perceber muito bem ter essa compreensão de que a gente ama. Só que nem todos percebem o amor da mesma forma, Lucas. Existem 5 linguagens do amor que a gente pode trabalhar com os nossos filhos, procurar identificar isso neles, para que a gente possa comunicar o nosso amor para ele. Por exemplo, muitas crianças percebem o amor com o toque físico. Olha só, as crianças que percebem o amor dessa forma, elas são mais carinhosas, elas estão mais próximas da gente, dão mais abraço, mais beijo e tal. Isso é um detalhe muito importante. Faça isso com esse tipo de criança, que ela fala essa linguagem do amor. Só que tenha muito cuidado, você pai que é adepto assim da palmada, nunca dê palmada numa criança que ela se comunica dessa forma, comunica o seu amor dessa forma, porque não vai ser uma correção, vai ser uma agressão e ela vai sentir muito isso daí, tá bom? Outra linguagem do amor, palavras de afirmação. Imagina só, esse é meu filhão, olha lá, vem cá filho querido, olha só como ele tá grande, olha, ele é muito esforçado. Isso daí é muito comum, principalmente entre os garotões. Os garotões gostam muito de ter essas palavras de afirmações, né? Uma coisa que eu gosto muito de perceber nas crianças é a terceira linguagem do amor que eu vou falar aqui, que são os atos de serviço. A minha filha adora isso daí, Lucas. Ela se sente muito amada, acalentada quando eu faço alguma coisa para ela. Por exemplo, eu chego para ela e falo, filha,
esse daqui, ó, esse copo de suco aqui eu fiz para você, especial para você. Ela, olha, pai, meu Deus, sabe, aquela coisa, é uma coisa assim muito legal. Tipo assim, eu estive passando ali, filha, vi essa flor, olha, resolvi colher e te dar essa flor. Quando ela se liga que você estava pensando nela um tempo atrás, ao ponto de você fazer alguma coisa para entregar para ela, nossa, você, depois de um ato desse você pode fazer o que você quiser. Ela vai entender muito bem as consequências. Uma outra coisa são os presentes. Olha só, você dar um presente para alguém. Estive passando ali na loja e achei a tua cara esse brinquedinho aqui e entregou para ela, né? Observa que aí é um detalhe muito interessante, né? Porque você não está comprando a criança, você está realmente presenteando ela, né? Pensei em você quando eu vi isso daqui, resolvi comprar e te dar. Né? As mulheres que gostam de flores, ó, essa é a linguagem para você se comunicar com elas. Um outro que é extremamente efetivo e na maioria das vezes abrange todas as crianças para a gente encher o tanque do amor delas, são tempos de qualidade. O que é tempo de qualidade? É você dedicar atenção à criança. Atenção ao momento que você está com ela. E assistir filmes, Lucas, são, sabe, especiais. Você realmente assistir um filme, compreender aquilo dali que está passando ali e aproveitar esse momento que você está junto com o seu filho para você passar os seus valores. Olha, o personagem fez uma coisa errada que você achou errada. Ele, olha, filho, esse cara aí, ó, eu acho que não vai dar certo não. Acho que isso daí, ó, não é uma coisa boa, não faça isso. Você está ali, ó, orientando seu filho, passando seus valores, é uma coisa muito importante. Então, gente, essas 5 formas, essas 5 linguagens do amor são eficientes para a gente manter o tanque do amor cheio, para a gente poder aplicar as consequências com firmeza e assim a gente vai começar o quê? Se conectar. E conectar é o principal assunto desse nosso episódio. A gente já falou um pouco sobre essa qualidade da comunicação conectada. A importância dela, inicialmente, falamos no castigo. Mas essa missão de aumentar a vontade de estudar, essa comunicação conectada tem vários papéis. A gente costuma ser motivado, ter vontade, ir atrás de coisas que inspiram a gente. E não tem jeito melhor de inspirar do que com conexão. É verdade, Lucas, e isso é muito importante. Às vezes a gente acha que só falar o que você quer, passar aquela mensagem é suficiente. E eu, olha, observei aí ao longo de muito tempo que a gente precisa realmente ter alguns passos antes para que a gente possa passar essa mensagem. E a gente chama aqui de conectar, né? E por quê? Porque nem sempre o que você fala é o que a pessoa recebe, a pessoa compreende, né? Lá em casa aconteceu bastante disso, né? Eu falava, filha, arruma aí o seu quarto. Ela pegava ali os sapatos, colocava num lugar, pronto, tá arrumado. Ou o arrumado dela é diferente do meu. Eu não sabia me comunicar adequadamente para dizer para ela o que ela deveria fazer de acordo com aquela mensagem que eu estava passando. Não é verdade, Lucas? E aí a gente começou a estudar bastante esse assunto ao ponto da gente melhorar a nossa linguagem aqui dentro de sala de aula do Patrulha, né? E aí a gente começou a orientar os pais e olha, deu sucesso aí na nossa comunicação. Fala aí, Lucas, um pouco pra gente o que é essa questão da comunicação com conexão. Aqui no Patrulha, a gente começou a estudar bastante essa qualidade de conexão. Não só para as crianças se comportarem assim na sala, mas principalmente para elas terem vontade mesmo, terem motivação para encarar desafios extremamente complexos que a gente tem aqui. Quando a gente tem um respeito baseado na conexão por quem está numa posição de autoridade, é muito mais fácil a gente aceitar o que aquela pessoa tem e a gente se sente inspirado por aquela pessoa com quem a gente se conecta, né, Vili? É verdade. E essa questão da conexão é o elemento fundamental para a gente começar a inspirar as crianças. Inspirar para elas, por si só,
buscarem se desenvolver. E aí a gente passa até deixar de ter aquela necessidade de falar as coisas tintim por tintim, faça isso, aquilo, outro. E ela passa até a criar situações melhores para que a gente possa se comunicar cada vez melhor. Mas como se conectar para a gente inspirar? Para a gente passar os nossos valores, para a gente passar, criar aqueles combinados e passar as nossas consequências. A gente já falou aqui do tanque do amor, mas existem alguns elementos que acontecem antes disso daí. Por exemplo, você tem empatia com seu filho? Empatia é uma palavra que tá bem trending, assim, né? Tá bastante falada hoje. E normalmente a maioria das pessoas entende empatia como aquela habilidade de se colocar no lugar do outro, né? Ver o mundo com os olhos da outra pessoa. E se a gente vê assim, é bem fácil até ter empatia. Você provavelmente, muitas vezes consegue prever uma reação do seu filho a uma coisa que você fala, ou você consegue imaginar como ele se sente numa determinada situação. Só que empatia não é só isso, vai bem além disso, na verdade. Porque imagina, você pode perceber como ele se sente. Por exemplo, é o primeiro dia de aula e você consegue olhar para ele e pensar, nossa, ele tá nervoso por causa do primeiro dia de aula. Só que daí você acaba chegando e falando alguma coisa tipo assim, ó filho, não precisa ficar nervoso não. Que não é uma resposta muito empática. Né? Como é que seria uma forma mais empática da gente se colocar aí? Eu acho que é bem mais fácil a gente perceber essa questão da empatia como uma ferramenta realmente de conexão se a gente pensar nela como sendo 4 passos. O primeiro passo é esse, a tomada de perspectiva. Começa aí. Eu percebi que ele está nervoso. Mas depois disso, né, Vili? O que vem? O primeiro é esse que você falou, Lucas, tomada de perspectiva. Às vezes as pessoas acham que é só esse, a empatia, né? Mas tem um elemento que é também parte de todo esse processo dos 4, que é a ausência de julgamento. Às vezes acontece alguma situação, o filho faz alguma coisa, a gente já liga lá o desconfiômetro para a gente julgar se aquilo é bom ou ruim. E aí a gente já vai com ímpeto tomando uma atitude para tentar corrigir ali de cara, né? Eu lembro aqui de uma ocasião em que eu estava passando na frente do quarto da minha filha e ela estava se divertindo muito assistindo um canal de um certo sujeito aí. E ela se divertia muito, diversos dias ela ficava rindo, e eu gostava daquelas risadinhas dela, né? Mas um dia eu ouvi uma coisa que requereu minha atenção. Que ele falou alguma coisa. Aquele meu pai tá pensando que eu vou dar 2 tiros no joelho dele. Aí eu, opa, será que isso é um bom conteúdo para minha filha estar ouvindo? Eu poderia já ir de cara, isso daqui não é bom para você, olha só o que esse cara tá falando e tal, não sei o quê, né? Eu corri o risco dela poder me julgar também. Ao ponto de dizer, pai, isso daí é só uma brincadeira, né? Você é muito chato. Os tempos são outros, você é velho, coroa, esse cara aqui tá... Hoje a gente se diverte dessa forma. O julgamento gera o julgamento, né? Por isso que é mais difícil não julgar, né? Pois é, eu me segurei, Lucas. Me segurei, meu Deus, o que eu vou fazer numa situação como essa? Já sei, me conectar. Vou começar a assistir o vídeo junto com ela, a me divertir junto com ela. Tomada de perspectiva, foi lá e se colocou de verdade, se colocou mesmo no lugar onde ela estava, né? Exatamente. E aí, sabe, o cara se comunica muito bem com criança, né? Então, ela estava ali entregue para aquela situação. O que quer que ele falasse ali, ela ia encarar como um tom de brincadeira. E aí, passou 2, 3 dias, beleza e tal, até que ele soltou uma daquelas. Aí eu fiz aquela ceninha, né? Peraí. Volta aí um pouquinho. Ela rindo. Aí eu voltei e ouvi. Você ouviu o que ele falou, Maria? Aí ela olhou assim, pai, isso é brincadeira. Não, olha só o que ele falou. Ele falou que ia fazer isso com o pai dele. O cara que ama, que protege, né? Que dá aquela guarnição ali pro filho dele. Pra ele, na verdade. Esse cara aí, perdeu o direito da minha atenção. Tchau. Nunca mais eu vou assistir esse cara. E fui embora.
Não sabe, Lucas? Fui embora, né? Olha só, demorou um pouquinho, eu fiquei assim, esperando que ela iria fazer a mesma coisa, né? Ela pegou, desligou e foi embora também. E eu, yes, isso aí, ela entendeu. Interessante. Né? Olha só o lance do tempo de qualidade, né? Eu ensinei ela a pensar naquilo que estava sendo dito, né? Passou um tempo, Lucas, eu até perguntei, e aí, você ainda está assistindo aqueles vídeos daquele cara ali? Não, pai, eu deixei de assistir até outros caras que eram parecidos. Olha só, se eu tivesse proibido, não assista mais esse canal, ela ia pular para outro com o mesmo conteúdo que está cheio a internet, né? Tivesse bloqueado lá no controle parental, né? Pois é, né? Nem explicado, nem nada, não conectado. Nem nada, né? Ensinado a ela avaliar isso daí. Isso é empatia. Percebe uma coisa que é essencial nesse processo. O julgamento, ele gera julgamento. Ah, esse cara é chato. Ah, você que é velho. Agora, a conexão, ela gera conexão. Quando ele fez o trabalho de se colocar no lugar dela, ele nunca pediu pra ela se colocar no lugar dele. Mas a conexão que ele fez, esse esforço, a gente percebe. A gente percebe que aquela pessoa, ela tá se esforçando para ver as coisas pelo nosso lado. E sem pedido, sem ordem nenhuma, ela fez o mesmo. E ela naturalmente se colocou no lugar dele. Exatamente. Então, com esses 2 passos só, já dá da gente ter outra visão da empatia, né? Com certeza. E já dá da gente ter outra visão daquela questão da aula também. Ah, meu filho tá nervoso porque é o primeiro dia de aula. Mas se você chega e fala, você não precisa estar nervoso, você está desvalidando o sentimento dele. Está julgando aquele sentimento como desnecessário. E desvalidar o sentimento, não só de uma criança, mas quando alguém desvalida, nossa, eu tô triste. E daí o Vini chega e fala, tu não tem nada pra ficar triste, não precisa ficar triste, fica feliz. Cria até confusão mental, né? Isso vai deixar a pessoa feliz? Não vai, né? Não vai. Além de não contribuir com nada, né? E o que vai acontecer? Vai fazer eu pensar, o cara não me entende. Né? Não fica nervoso, filho. Putz, meu pai não entende que eu tô nervoso. Então, Lucas, como é que a gente faz? Então, dá de perceber que não dá de usar esse julgamento, né? E as outras 2 características da empatia podem ajudar a gente com isso. As 2 outras características da empatia são a habilidade de reconhecer sentimentos e a habilidade de comunicar sentimentos. Então, quando a gente, nesse caso, por exemplo, do filho, né, você percebeu ali, você se colocou no lugar dele. Se colocar no lugar não tem necessariamente a ver com o sentimento. Tem bastante a ver com o pensamento também. Entender o pensamento, né? É um processo mais racional do que um processo emotivo. Então você tem muitas possibilidades aí, né? Exato. Mas racionalmente você consegue perceber, ele deve estar pensando que vai ser assim, então por isso ele está nervoso. Reconheceu aquela emoção. Agora, um trabalho empático é você encontrar um jeito de comunicar para ele que você percebeu essa emoção e de comunicar a tua emoção sem desvalidar dele. Um jeito que eu acho que seria bem interessante nesse caso da escola, por exemplo, de estar nervoso para ir para a escola, é você falar do sentimento que você percebe. Isso é meio contraintuitivo. Imagina, a pessoa te diz, te demonstra, né, que tá triste, tá meio cabisbaixo, tá ali. Ansioso? Triste é outro exemplo, né, mas ou ansioso. E você chega e fala, nossa, você tá triste, né? Meio contraintuitivo, né? Parece que falar daquele sentimento... Vai aumentar a tristeza, né? Só que, na verdade, isso dá pra pessoa a sensação de que tu tá entendendo ela. E eu acho muito interessante isso que a Teresa Wiseman é uma pessoa que faz pesquisas em enfermagem e área médica, assim, e ela que desenvolveu, né, que sintetizou esses 4 componentes da empatia. E ela fala que raramente o que você fala vai resolver. Então, você falar não fica triste, não fica... Ou até você tentar elaborar uma coisa mais, raramente vai resolver. O que vai resolver é a conexão. Então, quando você simplesmente fala, nossa, você tá nervoso, né, pelo seu primeiro dia de aula, aquilo dá um alívio. Não vai aumentar o nervosismo, vai dar um alívio porque, putz, pelo menos... Ele sabe o que eu tô sentindo. Ele me entende. E daí, você faz o esforço de buscar na tua cabeça. Agora que você percebe onde é que ele tá, o sentimento dele, ele tá nervoso. Busca na tua cabeça. Quando que eu fiquei nervoso? Um nervoso parecido. E comunica isso.
Talvez você possa ter a mesma situação, né? Uma vez você foi na escola também. Isso me fez lembrar o primeiro dia que eu fui pra escola. Nossa, eu tava muito nervoso, Não um monte de gente. soltava da mão do meu pai. Eu segurava com tanta força que eu acho que dói até hoje a mão do meu pai. E eu tô aqui pra você do mesmo jeito. Eu te entendo, eu te compreendo. Percebe essa conexão? Talvez você não tenha a mesma. O importante é que isso seja espontâneo, seja real, né? Não vai inventar que você tava nervoso na escola, porque essa coisa de conexão é muito de sentimento. Então dá pra gente sentir esse tipo de coisa. Mas procura outra relação. Talvez uma vez que você passou vergonha em público, alguma coisa assim, algum dia que você consegue se relacionar aquilo. E daí fala sobre essa situação. É muito comum, eu lembrei agora de uma situação que aconteceu comigo, que eu acho que é bem comum, às vezes, quando o filho tá triste, né? Uma vez eu tinha um peixinho, e o meu peixinho morreu. Meu peixinho morreu e a minha mãe, ela teve uma reação do tipo, o peixinho, pô, a gente compra outro peixinho. A gente comprou outro peixinho. Imagina como eu me senti. Totalmente não tinha ninguém que me entendesse naquele lugar. O que eu fiz? Me fechei, passei um dia ali no quarto, magoado com o meu peixinho, né? Talvez uma expressão de demonstrar que aquele processo, todo mundo tem essa necessidade de elaborar perdas, né? Elaborar um momento triste. Então aquele processo, eu já passei por isso. Poxa, eu tinha um cachorro que eu gostava tanto dele quando eu era criança. Ou então, eu me distanciei de um amigo meu e me senti da mesma forma. É triste perder um amigo, né? É um pouco contra-intuitivo, porque a gente acha exatamente isso que tu falou, né? Vai falar daquela sensação, vai fazer ela mais forte. Mas, na verdade, o que a gente fala é pouco importante. Mas o processo de conectar é o que realmente vai melhorar, é o que vai tornar as coisas diferentes. Então, o segredo, Lucas, é comunicar o sentimento. Por sentimento, o nosso sentimento com o sentimento da criança, aí a gente começa a se conectar cada vez melhor, não é isso? Né? E aí que está a importância da gente esclarecer para os filhos o que ele está sentindo. Se ele está com raiva, aproveita aquele momento ali, isso daí é raiva, para ele entender aquele sentimento. Ele está feliz? Bom, olha, filho, isso daí é felicidade. E a gente trabalhar isso, principalmente com os mais novinhos, isso vai facilitar muito a comunicação, muito a conexão com os nossos filhos. Eu lembrei aqui do outro exemplo, Lucas. Imagina, aí, eu vivencio muito com os pais, a criança tá ali brincando, ela corre e rala ali o joelho, bate lá, começa a chorar, e a mãe chega, filho, vai já passar. O que você acha disso, Lucas? O pai, né, eu não sou pai pra dizer, né, mas eu sou filho, eu já passei por isso. Eu percebo nos pais aqui que estão aqui sempre com a gente do Patrulha Eureka. Na Liga de Pais? Na Liga de Pais e aqui nesse nosso ambiente, né, em geral. E o pai, ele tem muita vontade de resolver o problema do filho, né? Nossa, já passou, assopra, passa o remédio. Muita vontade de resolver aquilo. E o pior, Lucas, que os remédios de hoje já vêm com analgésico e tal, para o cara nem sentir dor. A criança nem aprende a se restabelecer, a se equilibrar, né? Na minha época era metiolate, colocava ali, doía mais. Não sabia que doía mais, né? Se era o machucado, se era o remédio pro machucado. Mas sim, Lucas, vai então, lá. mas esse impulso, né? A gente tem que, por exemplo, aqui em sala de aula, né? Vou falar da minha relação com os meus patrulheiros. A gente vê o patrulheiro ali penando, saindo fumaça da cabeça dele, porque ele não consegue resolver um desafio. Uma coisa assim. E a gente vê que ele tá assim, um triz do negócio. A vontade de falar, cara, ali, ó, é muito grande, né? De resolver logo o problema dele, tira ele desse momento de sofrimento, né? Só que o que realmente constrói, o que realmente ensina, é a gente dar pra ele aquela vivência. A vivência ensina, né? Então, cara, isso daí tá difícil mesmo, né? Nossa, tu vai ter que queimar uns neurônios para conseguir isso daí. E se resistir àquele impulso de resolver o problema dele, né? E esse processo, com certeza, vai trazer ele mais perto. Observa que é o processo. Você dá espaço
para a criança vivenciar aquilo dali. E aí a gente vai criar crianças raiz mesmo. Percebeu a importância da conexão para a comunicação? Isso é um tesouro. A gente tem que buscar sempre se conectar para que a gente possa se comunicar com a criança. E daqui para frente, no próximo episódio, a gente vai usar muito isso. A gente já sabe quais são os vilões, o que a gente tem que fazer com os vilões. A gente já sabe se conectar para que os nossos filhos possam ouvir o que a gente tem que falar. No próximo episódio, a gente vai aprender o que a gente tem que falar para os filhos, para a gente alimentar a vontade de estudar. Essa coisa da conexão, a importância disso é tão grande. A gente faz um evento aqui dos pais, né, que a gente chama da nossa Liga de Pais Eureka. Então, essa sala aqui fica cheia de pais e a gente conversa e troca experiências. E esse encontro dura 3 horas e meia normalmente. É das 8h30 até meio-dia. A gente, em uma mesma turma, já chegou a fazer 3 encontros seguidos de 3 horas e meia. Só para falar de comunicação. Comunicação com conexão. Então tem muita coisa pra gente pensar nessa qualidade de conexão, né? Inclusive, no nosso curso de inteligência parental, que é uma versão online dessa nossa liga de pais, né? Uma forma dos pais se unirem, fazerem uma liga mesmo para nutrir, para aumentar essa vontade nas crianças. A gente fala muito, a gente tem 2 módulos inteiros sobre comunicação com conexão, né, Vili? Vale muito a pena. Quem quiser depois ficar sabendo mais, a gente vai falar ainda mais um pouquinho sobre esse nosso curso de inteligência parental. Mas esse vídeo já tá bom por aqui, né, Vili? Já tá bom, a gente já falou bastante coisa. É isso aí, Lucas. E eu convido você a não perder a chance de botar tudo isso em prática. Vai devagarzinho lá, enchendo o tanque do amor, procurando identificar, inclusive a gente ensina no curso, né? Identificar qual é a linguagem do amor do seu filho. Coloque em prática, vai! São assuntos muito importantes, muito relevantes pra gente realmente poder, daqui pra frente, inspirar. Não perde! Dia 25, vamos liberar aí o 3º episódio que a gente vai falar sobre nutrir a aprendizagem. Ensinar a nutrir as coisas que são boas, as virtudes, e quero contar com todos vocês lá. Não percam tempo também para contribuir aí no nosso fórum, passando perguntas pra gente. A gente vai responder aí ao vivo, todo momento que tiver aí alguma oportunidade da gente estar esclarecendo, a gente está aqui para isso, beleza, gente? Então não percam, nosso episódio 3 vai ser agora no dia 25, sobre nutrir a aprendizagem, sobre esse processo de tornar o filho resiliente às dificuldades, né, e continuar tentando. E essa é uma coisa que você vai precisar muito também nesse processo de tentar se conectar, porque como o Vili falou, a ausência de julgamentos é muito difícil. Muito difícil, eu tenho certeza que não vai ser por causa desse vídeo que vai parar aqueles, nossa, você é muito preguiçoso, você é bagunceiro, né? Mas não vai faltar oportunidade para você treinar isso, né? Se policiar assim, ixi, mas isso foi um julgamento, putz, na próxima vez eu vou tentar. Aqui no nosso processo de estudar essa comunicação não violenta, né? A gente passa muito por isso. Quantas vezes a gente fala uma coisa e depois a gente faz, putz, eu podia ter falado daquele outro jeito. Então faz o seguinte, ó. Coloca aqui nos comentários alguma coisa que o seu filho ou uma criança perto de você fez recentemente que você queria que ela não tivesse feito. E eu e o Vili vamos responder lá nos stories do Instagram do Patrulha Eureka como que a gente lidaria com essa situação, né? Tentaria inspirar a mudança nessa situação de forma conectada. Um exemplo que aconteceu recentemente aqui, um pai falou pra gente, é que o filho pegou as filhas, né, eram 2 meninas, pegaram o hamster, né, para brincar, tiraram da gaiola e deixaram ele espalhado pela casa e ele fez cocô em vários lugares da casa. Então, como que a gente falaria essa situação, né, abordaria essa situação de forma conectada para que na próxima vez ela não repetisse isso, né, sem precisar usar um castigo punitivo ou alguma coisa assim. Comenta aí uma situação que aconteceu com você que a gente vai ter todo o prazer de responder, né, Vili? Isso daí vai ser legal, hein? Então, gente, seguinte, a gente tem um encontro marcado dia 25 para falar sobre nutrir o aprendizado. Não percam não, porque esse vai ser o episódio, assim, a cereja do bolo. A gente conheceu os vilões da vontade, aprendeu a se conectar
para isso, para chegar nesse ponto, para poder nutrir o aprendizado. Então a gente vê você lá, hein? Sempre rumo ao tesouro de brasa E com muito arbatol. Até a próxima!